Oi, eu sou a Miss Cruz. E eu sou a Miss Isotani. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre mais um dos pilares aqui da Sunrise School. Acho que é um dos meus favoritos também, que é sobre acolhimento. Como é que a gente faz para que os alunos se desenvolvam aqui, para que eles progridam tanto, e ao mesmo tempo a gente respeitar o momento de cada um deles, respeitar o processo, e como que isso contribui para tudo que acontece aqui na escola. Acho que a boa pergunta é assim, será que acolhimento é igual em todo lugar? E por que Uhum, que aqui a gente coloca como um dos pontos principais da Sunrise, sendo que outras escolas também falam sobre acolhimento, uhum. né? Qual que é a diferença quando esse aluno ele chega aqui e ele sente que realmente ele consegue aprender E ele é visto, e ele né? é Eu visto? acho que isso é muito legal. A gente trabalha muito com o fato de que as nossas turmas são reduzidas, né, isso já ajuda muito, mas eu acho que, é constantemente falado entre nós, entre a equipe, nas reuniões, como a gente precisa ter um olhar individual para cada aluno, como a gente precisa enxergar aquele aluno além de só um número, de só mais um na sala, de só mais um na escola. Então é saber, de fato, quem que é, se é um aluno novo, da onde que veio, por que veio, né, o que gosta, o que não gosta, é de fato conhecer para que daí a gente consiga acessá-lo e então ele consiga aprender, né, Miss? Sim. Acho que isso é um processo, uma linha do tempo muito que a gente faz muitas vezes aqui na escola com cada um dos nossos alunos, né. Sim, e eu acho interessante que no Fundamental 2 tem muitos que vieram ou retornaram para Sunrise. E eles passaram um tempo fora, voltaram, e o que eles falam, todos eles, isso é 100% dos alunos, falam assim: "Eu era mais um, Uhum. entre tantos". Mesmo em salas reduzidas, ainda assim, falam: "Eu era mais um, eu não era visto", ou o que eu fizesse pouco importava. Eu Uhum. podia fazer uma lição, não fazer uma lição, Ninguém ler ia ou não perceber, ler, né. que ninguém ia falar nada. Era só realmente, uma pessoa, um caderno que devia estar feito ali, mas não era um indivíduo Por ali. trás daquilo E eu tudo, acho né. que o que aqui traz de acolhimento não é só dentro da sala de aula com alunos, assim, um número de alunos reduzidos, mas a escola inteira, porque Uhum. a escola inteira conhece aquele aluno. Se a gente pegar um aluno do Year 7, outros assistants, outros funcionários, todo mundo sabe quem é essa criança, quem é o pai dessa criança, de onde que ela veio. Uhum. E isso traz, assim, uma segurança emocional mesmo, para ele chegar até aqui e falar assim: "Poxa, eu posso falar com qualquer pessoa". Todo mundo sabe quem eu sou visto, eu sou ouvido, né, eu acho que isso impacta muito, eh, ainda mais nessa faixa etária que eles estão aprendendo a se reconhecer como pessoas no mundo, né, então Sim, saber que eles estão sendo vistos por todas as pessoas, que na sala ele não vai ser só mais um que está ali no fundo, ele não vai ser só mais um aluno que fez ou não fez, que tirou uma nota baixa ou uma nota alta, independente disso, a gente está vendo, a gente conversa muito com eles, né, sim, e aí eles sabem que eles podem confiar, que a gente vai conseguir, fazer de tudo, porque a gente já conhece eles, sim. para conseguir caminhar junto com eles nessa evolução. E se a gente pensar assim, teoricamente, a gente tem a pirâmide Maslow, Uhum. que fala assim, as crianças precisam de algumas coisas básicas para começar a A se aprender, desenvolver. a se Uhum. desenvolver em qualquer estágio da vida. Uma delas é o que ela está bem alimentada, ela tem uma estrutura familiar, uma casa que tenha também uma estrutura básica, e o outro é realmente ser visto como um ser humano ali dentro de uma sala de aula, que com esses três pilares ele começa o quê? Ele está tranquilo para aprender qualquer coisa, para receber uma informação nova, para realmente se desafiar, para ele ter esse aqui é o espaço que a gente abre para os alunos para eles, realmente explorarem, né, eles Uhum. podem errar aqui, e podem mesmo errar. Acho que isso é uma coisa muito importante, né, Miss? Uhum, A gente fala muito que a gente ensina os alunos a errarem, e acho que hum, isso é uma parte fundamental do processo, porque uma vez que eles aprendem que eles podem errar,
e eles aprendem que é errando que eles vão conseguir se desenvolver e aprender, acho que vira uma chave, Sim. né, que aí eles não têm vergonha de não Uhum. saber algo, eles não têm vergonha de perguntar, não têm vergonha de ir atrás, né, eles sabem que aqui é um lugar em que eles podem, eh, até se sentir mais vulnerável, né, se colocar nessa Uhum. posição de estar mais vulnerável para que eles consigam de fato aprender tudo aquilo que eles precisam. Eu acho que isso vai muito de encontro até com alguns exemplos que a gente tem de alunos que às vezes, vêm de outras escolas para cá, né, alunos que às vezes têm algum transtorno de aprendizagem ou que às vezes não estavam aprendendo da forma como deveriam. E e aí quando, esse aluno é recebido aqui na Sunrise, isso já chama muito nossa atenção, Uhum. né. Acho que não no sentido de julgamento, mas no Sim, sentido de tentar entender, de o que que será que está acontecendo? Por que que será que ele não aprendeu? Qual que é o déficit que a gente sim. tá vendo por aqui, né? O que que a gente pode fazer para mudar? Então a gente tenta entender o histórico desse aluno. A gente faz uma série de avaliações diagnósticas Sim. também, português, é matemática, é inglês, são com os professores, regentes de turma, com os professores de reforço, né? É uma série de instrumentos que a gente usa para entender de fato da onde que está vindo aquilo. Às vezes é um aluno que não se sentia desafiado o suficiente, Sim. e aí por isso já estava cansado, né, de como as coisas Uhum. funcionavam e não se esforçava. Às vezes é um aluno que realmente tinha alguma dificuldade e a gente precisa investigar. A gente tem o caso de uma aluna que chegou aqui no sétimo ano, né, Sim. Miss? E aí no sétimo ano a gente investigou e descobriu que ela tinha descalculia. E então aquilo foi sempre um peso muito grande para ela. A descalculia, na verdade, é um transtorno de aprendizagem que a pessoa ela não consegue desenvolver raciocínio matemático. E isso e são questões que a gente considera básico de, você ter uma noção de tempo, noção de horas, você vai ficar 3 horas fora. E a gente tem no inconsciente essa noção de Uhum. quantos são 3 horas. E essa criança ela não tinha, essa consciência ou saber questões básicas. Aí você tem 100 doces, você vai dividir, em 2 grupos diferentes, quantos doces são? Teoricamente, um aluno de sétimo ano, obviamente, são questões muito básicas de Uhum. Year One, Year Two, e ela realmente não tinha, porque ela não tem esse. É realmente um transtorno de aprendizagem. Não conseguiu desenvolver esses Isso. conceitos, né, Miss, E por uma eu, dificuldade mesmo do e eu transtorno. acho importante todo o teste diagnóstico que a gente faz e toda a percepção que todos nós temos em conjunto, ela realmente ela não é para apontar Uhum. alguma questão que a criança tenha, É muito mas pelo contrário. é para que nós professores, que nós assim toda a equipe pedagógica, a gente consiga ajudar de uma forma eficiente. Uhum. E aí com ela a gente consegue tirar primeiro o medo que ela tinha, o preconceito que ela sofria em outros espaços, para ela começar a ter segurança de que nossa, agora eu consigo aprender, Uhum. agora eu consigo saber a tabuada, agora eu consigo lidar com o troco. E para ela isso é gigante. Pra gente também, né. A É, gente fica super orgulhoso. E acho que é muito disso também, deles terem essa percepção de que eles conseguem, né. sim, Porque uma aluna que chegou no sétimo ano, sem entender matemática, sem saber o porquê que talvez ela não entendia, sim, né, a gente, né, junto com a família, fez todas as investigações que precisavam. E aí agora a gente consegue trabalhar em conjunto com essa equipe. Não vamos falar que é fácil, porque não é, sim, né, Miss? São muitas batalhas aí, são dias também, é um pouquinho de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que isso também é a diferença, é começar por algum lugar, sim. né? Porque talvez ela seria só mais uma que nunca aprendeu matemática, ia continuar não aprendendo matemática, ia seguir assim até Ia o passar final da vida despercebido. escolar. E a gente conseguiu de fato olhar, entender e falou assim: olha, não é só uma dificuldade, Sim. né? Não é uma questão apenas emocional ou talvez de que ela não tenha aprendido. É de fato um transtorno que a gente precisa analisar e descobrir estratégias que possam ser utilizadas, Eu né? acho que outro ponto, além também, de descobrir questões que são importantes para as crianças, mas o depoimento daqueles alunos que a gente recebe
E um deles, assim, acho que marcou a escola inteira. Quando a gente fala desse depoimento, acho que os professores É. choram, né? A gente fica extremamente emocionadas, assim, porque ele disse assim: Poxa, aqui na Sunrise eu posso ser eu mesmo. Fala, mas quem você era então antes? Uhum. Eu tinha que me moldar a um grupo de pessoas Pra ser aceito. para ser aceito, para não sofrer um bullying, para realmente que as pessoas, ou às vezes até passar despercebido, Uhum. né? E chegar aqui e estar feliz, e abraça as crianças menores e ter uma segurança com a gente de perguntar e de falar assim, nossa, aprender até que não era uma coisa tão chata, Uhum. né? Eu consigo fazer, eu quero saber mais e procurar estudar e o estudo fazer parte do dia a dia. Eu acho que isso para nós, É é o que muito a gente gratificante, precisa. né. E acho que o relato das famílias também, né, Miss, inclusive desse aluno, um dos relatos que a gente viu é que, nossa, eles falaram pra gente: "Miss, agora esse aluno gosta de estudar". Isso pra gente é demais. Nossa, uma criança que às vezes não se interessava nada pelo estudo, e Uhum. hoje a gente escuta que fica até tarde da É, noite estudando porque gosta, não só porque tem que fazer as atividades, não porque só tem sim, que estudar para as avaliações, mas porque de fato gosta de estudar, né. sim. A gente tem um caso de um aluno que chegou esse ano aqui na escola, e as nossas eleições para os house captains das casas da Sunrise aconteceram mês passado. Foram 2 meses de aula. Ele chegou novo, de outra escola, já é maiorzinho, né, e ele quis se candidatar. E aí, conversando com os pais, eles falaram assim: "Miss, foi aí que eu entendi que de fato ele estava sendo visto, que ele estava seguro do que ele Uhum. queria". Porque primeiro que ele não quer mais sair da escola, né, segundo que ele se expôs de uma forma que a gente não veria isso em outro lugar. E o melhor, ele se Sim, sentiu seguro para para fazer ser isso, para se para ser expor. ele, para se expor, Sim, para fazer uma apresentação na frente de um monte de pessoas que ele nem conhecia, já que sim, ele era novo, sim, né. Então acho que isso é muito bonito, isso enche os nossos olhos, né, de com orgulho, mas certeza. também de lágrimas. A gente se emociona bastante falando sobre esses casos, porque acho que todo dia a gente vem aqui para a escola pensando, a gente como corpo docente, né, pensando o que a gente pode fazer para que esses alunos sejam vistos. O que a gente Sim, pode fazer de diferente para que a gente consiga contribuir um pouquinho mais com o aprendizado deles, não só na questão de conteúdo. A gente sabe que conteúdo, a gente consegue de diferentes formas, sim. né. Mas o acolhimento é uma pauta que é muito importante aqui pra gente. Acho que começa Sim, de tudo, né, Miss? Acho que começa de como a gente prepara as nossas salas, né. sim. Cada professor coloca o seu toque individual na sua sala, mas é também uma forma de falar assim: "Olha, enquanto você não estava aqui, a gente estava se preparando Para e vocês. preparando a nossa sala para receber vocês", Uhum. né. Cada cantinho aqui é pensado, cada professor pensou no cantinho para falar assim: "Olha, eu quero que os alunos achem isso, eu quero que eles pensem nisso, eu quero que eles se sintam confortáveis aqui". E isso diz muito sobre os exemplos que a gente dá. Quando a gente Sim, vai fazer apresentações de atividades, eles também têm esse acolhimento de volta, sim. né. E eu acho que, falando nisso, a gente está numa sala diferente hoje, e essa sala, justamente, ela representa isso. São, assim, anos de acolhimento, de fazer com que esses alunos Os sejam pais irem vistos. assistir ao Tanto é que agora, maiores, eles conseguem o quê? Fazer a sala inteira, né? Eles, com a ideia deles, colocarem a energia, a criatividade que eles têm para também deixar uma marca na escola, para que outras crianças se sintam à vontade como eles se sentem. Isso é tão assim fofo de eles se sentirem falar assim, ó, realmente eu faço parte e eu posso fazer parte. Porque é diferente a gente falar para as pessoas, olha, vocês podem dar opinião, podem fazer o que vocês quiserem, mas quando vocês fazem isso, a gente fala, não, não é bem assim, Uhum. não é desse jeito, não, não faz. Ao contrário, a gente quer que eles façam, quer que eles deem opinião, quer que Eles escolham, eles né. tenham voz aqui. E eu acho que uma boa dica para qualquer pessoa, não só professores, mas eu acho que isso falta muito na educação hoje e que a gente pratica muito aqui, a gente fala muito para os professores aqui fazerem,
é olhar cada aluno nos olhos durante a aula inteira, parar e olhar, ficar e conversar e pedir uma opinião e falar: "Você está bem? Aconteceu alguma coisa? Está conseguindo fazer?". Isso faz muita diferença no dia a dia. É. E acho que até se programar para saber se todos eles estão sendo vistos, né, Nis? Sim. Porque às vezes a gente, olha só para um aluno, aqueles que mais falam, aqueles que são mais extrovertidos, mas tem aqueles que também querem contribuir, né. Então uma das coisas que a gente, como a Miss falou, a gente até pede aqui, é que a gente mantenha um número equilibrado, né, de vezes que a gente conversa com aquele aluno, que a gente olhe nos olhos, que a gente chame para participar na aula, e para a gente se certificar de que todos eles estão sendo vistos, de que todos eles têm a chance de contribuir, que não são só aqueles que querem participar mais, que participam de fato mais. Né? Às vezes a gente passa uma atividade, mas a gente tem que ter certeza de que a gente vai passar em todas as mesas para ver se todos estão fazendo. Se eu pergunto se um está bem, eu vou querer saber se todos estão bem, né? Como que eles foram no fim de semana. Então, são alguns pontos chaves que a gente usa aqui que impactam diretamente na forma como eles aprendem, né? E aí uma das estratégias que também a gente usa em sala de aula é os Stars of the Week. Todas as semanas na Assembly, que é a reunião que a gente faz na sexta-feira com a escola inteira, com todos os alunos do Fundamental 1 e 2, a gente tem um momento super especial em que a gente celebra as conquistas das crianças ao longo daquela semana. E acho que isso é um ponto muito chave, porque uma das coisas que a gente explica muito para os pais e para os alunos, ou para qualquer pessoa que vem de fora, Uhum. é que o aluno ele é visto por ele mesmo, né, Nis? Sim. Ele merece o destaque naquilo que ele precisa melhorar É uma conquista dele, né? dele, não é uma conquista Não coletiva. é um prêmio que nós estamos oferecendo para eles. Uhum. Às vezes eles até escrevem assim: o que eu me proponho? Nossa, eu me proponho a melhorar a minha letra. Ele todos os dias Tá ele vai tentando. treinar, treinar, treinar e de repente ele é Star of the Week porque ele realmente se dedicou a melhorar a letra dele todos os dias. Então é realmente assim um ganho dele próprio. Uhum. Não é simplesmente uma distribuição de De prêmios, prêmios. né, de certificados. Na verdade, muito pelo contrário, é uma conquista mesmo, e a gente fala muito isso com eles, que nada vem do nada, né, não é só ganhar as coisas, mas que eles precisam se esforçar para isso. E o que a gente fala muito é que a gente precisa se esforçar de formas diferentes. Então, o Uhum, que eu preciso melhorar, às vezes eu preciso melhorar a minha letra, mas a Miss Isotânia, às vezes, precisa melhorar na organização uhum. dos materiais dela. Então, cada um tem uma coisa diferente para melhorar. E eu vou trabalhar no meu, e a Miss Isotânia trabalha no dela, e a gente não vai ganhar pela mesma coisa, né? Então, acho que isso é muito legal, porque daí eles se sentem vistos mesmo. Sim, Eles sabem que eles não ganharam de forma genérica, né? Não sim. é porque a sala inteira está organizada que Uhum, todo mundo vai ganhar um prêmio de um Star of the Week de organização. Não, eu precisava saber me organizar. Eu sim. aprendi a como me organizar, e aí por isso eu fui o aluno destaque daquela semana. E aí, E querendo ou não, faz com que os professores também observem de uma forma muito mais pontuada para cada aluno, falar o que cada aluno está precisando agora. Então, esse aluno ele precisa disso, então vamos ajudar também. Como que eu uhum. posso ajudar? E aí isso faz com que é um conjunto, né? Todo esse olhar que a gente tem, se a gente pensar falando agora, é um conjunto de fatores que fazem, acho que a Sunrise ser tão única. Uhum. Além disso, que sejam os house points. A Miss Cruz aqui, ela é house leader do Wanderlust e ela sabe bem e faz isso muito bem de chamar as crianças, de fazer com que as pontuações das casas, as pontuações individuais, elas sejam mais do que uma simples eu pontuei, eu vou ganhar, no final do ano eu ganho um prêmio. Não, mas é o conjunto de todos estarem seguindo assim umas golden rules que a escola tem e de falar assim, nossa, eu vou conseguir aqui, vou conseguir esse ponto, mas não é só para casa, não é só para mim, mas a escola É inteira para tá para tudo, né, Nis? tudo. Acho que isso é um bom conjunto aqui. Vou falar brevemente sobre o sistema de casas que a gente usa aqui na escola, porque ele envolve muito essa questão do acolhimento, né? Assim que as crianças chegam, elas têm essas casas que são as famílias
da Sunrise, nós temos 4 casas: Gambarê, a Casa dos Dispersados, Wanderlust dos Exploradores, Sensatez daqueles sensatos, como a Mrs. Otani, e Ubuntu, a Casa da União. E aí, assim que eles chegam, eles são sorteados nessas casas e eles já têm uma forma de acolhimento, que é saber que eles pertencem a um lugar, a um espaço, a um grupo de pessoas que não é só a sala de aula, o grupo que eles ocupam, né? Muito mais do que isso. E aí, ao longo dos anos, eles podem ganhar pontos. E aí, como a Miss falou, é um esforço individual, mas também coletivo, mas também não é só para minha casa, porque toda vez que eu ganho um ponto, quer dizer que eu me superei em algo, que eu fiz algo que foi muito legal, que eu me esforcei, e aquilo não é só bom para mim, é bom para mim, é bom para o meu grupo, para minha sala, para minha escola inteira. Então, a gente trabalha o individual, mas também o coletivo, mas também o geral. Então, acho que isso é Muita coisa. é muita coisa junto, né? Mas acho que isso dá resultado. Dá E eu muito, acho que né? essa é a essência da Sunrise, né? A magia que a gente tem, que todo mundo fala assim, nossa, que escola diferente, o que tem tão... Não é tão diferente, é o acolhimento em várias esferas, Exato. né? É a equipe, são os próprios alunos, são os maiores com os menores, nós com alunos diferentes, de years diferentes. Os Eu acho demais que funcionários, né? eu acho que tem uma aluna nossa que ela foi da Sunrise, aqui dos pequenininhos, do infantil, e depois ela foi para uma escola tradicional. E ela ficou 7 longos anos pedindo para os pais: deixa eu voltar para a Sunrise, deixa eu voltar, deixa eu voltar. E até o pai, assim, e vir num evento da Sunrise e entender um pouco, assim, ele achou, nossa, mas as crianças estão ajudando, e elas estão felizes, e elas estão se movimentando, e estão com propósito também, juntas. E aí, finalmente, ela retornou, e ela, assim, uma rainha dos baixinhos, porque desde o Year One até... Ela conhece todo mundo, todas as crianças conhecem, e ajuda, Conversa e com todo mundo, convive conversa. com todo mundo, né? Acho que isso é muito legal. E foi o que você falou, né, Miss? É uma ajuda entre eles também, não é só da gente com eles, ou deles com a gente, com a escola, mas é também ver o quanto eles se apoiam nesses momentos de conquista, né? Porque eles se Sim. conhecem tão bem, eles sabem quem eles são, eles sabem, não só pelas casas, mas porque eles convivem muito próximos uns dos outros. Os maiores conhecem os menores conhecem os maiores. E aí chega no momento de comemorar o ponto que aquela criança ganhou, ou algum Star of the Week, ou alguma coisa legal que aquela criança fez, e aí você vê não só os adultos, né? Não só a equipe da escola comemorando, porque isso a gente faz porque a gente entende, né? A gente tem um outro parâmetro tem um outro olhar para isso. Mas ver como as crianças comemoram as conquistas dos próprios colegas, eu acho que isso é uma coisa que não tem preço. Não tem Né? preço. Às vezes, os pais virem assistir algumas dinâmicas que a gente faz e falam assim: nossa, uma criança ganhou e o meu filho não ficou triste. Na verdade, ele ficou feliz pelo amigo, né? E é muito engraçado. A gente não fala, olha, você não pode ficar triste. Exato. A gente valida muito esses sentimentos. Mas essa relação também traz esse outro lado, de falar assim: eu tô triste porque eu não ganhei, mas eu também posso ficar muito feliz pelo meu amigo que ganhou. Ou pelo meu amigo que conquistou algo legal, algo diferente, que fez algo muito bom. Então, isso é um aprendizado que eles vão levar para a vida. Sim. Né? E que o mundo está precisando muito hoje em dia. Muito. E eu acho, para finalizar, que é muito especial, então, ter isso, assim, receber essas crianças, a equipe recebe, os alunos recebem, é o olhar que cada professor tem dentro de sala de aula, é a gente saber o nome de cada aluno, é eles poderem se sentir seguros o suficiente para conversar com a gente, tirar dúvidas, errar, tentar de novo, e se movimentar pela escola, assim, pensando, essa escola é minha. Eu faço parte Eu disso faço aqui, né? parte. E eu posso fazer parte, eu posso dar ideias, eu posso pintar uma parede, eu posso ajudar num clube, eu posso sugerir coisas novas aqui dentro da escola. Então, isso realmente é acolhimento de verdade, né? É muito bonito. E a gente, assim, sempre chora com todos os nossos aluninhos lindos, assim. São maiores que a gente, às vezes, mas
fofíssimos. Uhum. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre como esse acolhimento acontece aqui, a Sunrise Experience já vai acontecer daqui a 1 mês. E a gente espera vocês. Se inscreva aqui no link. Aqui, ó. Se inscreva aqui no link. Aqui, pode ser aqui também. Pode se inscrever no link. Rapidinho, vagas limitadas. E a gente espera muito vocês por aqui. E realmente é mágico, gente. Tchau.